Um dos alicerces do mundo, como a gente entende hoje, a nível de sociedade, indivíduo, etc., é a tal da energia. A gente precisa de energia para viver. Seja o nosso carro, na nossa casa, pouco importa. A gente precisa de energia. Você sabe muito bem como é horrível quando você tem que ficar sem energia elétrica em casa, quando por algum motivo a energia elétrica cai. Isso é muito difícil. Dói, né? A gente precisa de energia. E como qualquer setor essencial para o bom funcionamento da sociedade como a gente entende, tem muitas possibilidades de aplicações de análise de dados dentro desse setor de energia. Então, dito isso, vamos levar um papo data-driven? É um prazer enorme ter você aqui comigo para mais uma edição do Papo Data Driven e hoje sobre esse tema muito importante, com essa intersecção desse setor extremamente importante da economia, da sociedade, que é o setor energético, o setor da energia. E comigo hoje está um cara, nossa, é muito experiente, é o William Zanata, ele trabalha na Comp. Se você dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso vídeo, você vai ver bem certinho o LinkedIn dele, né? E vai ver toda essa carreira. Ele passou por diferentes setores, setor solar, setor elétrico mesmo, né, setor de energia, setor solar, setor elétrico, passou por saneamento, já trabalhou com conteúdo, hoje está na Comp, é o diretor da Vertical Energia da CAT, ou seja, é alguém muito importante, é um especialista para levar esse papo com a gente hoje. Sempre os papos Data Driven são promovidos aqui pela DDO, pela Data Driven Organization, porque o nosso objetivo é justamente isso, promover e levar mais longe a cultura de dados. E quanto mais ela estiver presente no nosso dia a dia, melhor. Então, às vezes, essa empresa por onde você consome a sua energia, se ela é data-driven, quem sabe o preço que você paga vem mais barato, quem sabe vem com mais eficiência. Então, as possibilidades, essa intersecção entre análise de dados e o setor energético são muito grandes. Então, nesse papo entre eu, William, e você, também vai participar a nossa grande Iraci. Ela vai fazer algumas intersecções para aprofundar alguns dos tópicos que a gente vai tratar aqui no decorrer do nosso papo Data Driven, tá bom? Lembrando sempre que nesse papo entre eu, William e você participa ativamente. Esse papo aqui ele é gravado, como os papos Data Driven são, mas tem alguém da DDO que está ao vivo aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar sobre mais um tema, alguma questão, coloca aqui nos comentários que tem alguém da DDO que vai levar esse papo com você. Se for uma dúvida muito pesada, qualquer coisa também a gente pode levar até o William, ou podemos aprofundar numa outra conversa, numa outra reunião, enfim. O Papo Data Driven é sempre com você. Você é um agente, você participa dessa conversa com a gente, tá bom? Então, vamos para o bate-papo. E hoje, para a gente tratar desse tema, né, essa intersecção entre análise de dados e o setor energético, eu tenho um convidado com um currículo bastante grande nesse setor da energia e que vai levar um papo muito legal com a gente. E aí, William, como é que você está? Tudo certo? Tudo bom, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre bom falar sobre transformação digital aí no setor elétrico. Nossa, para mim é uma alegria contar aqui. Quem tem que agradecer pela sua participação sou eu. Eu acho que já puxou a bola para essa primeira pergunta, que eu acho que a partir daí que a gente vai tocando a nossa conversa, né? Como eu falei, né, você tem um currículo bastante grande, mas quais são as possibilidades de transformação digital que a gente tem hoje dentro desse setor da energia? Bom, Luiz, o setor da energia, ele é um setor que ele tem oportunidade em vários segmentos, certo? Nós temos oportunidades de uma construção de uma usina, que envolve trabalhadores da construção civil, tecnologias da construção civil pesada. Então, você já tem diversas oportunidades de transformação digital nesse segmento. Na operação dessas grandes usinas pós-construção, você também tem um potencial muito grande, inclusive para trabalhar nas análises preditivas de falhas, o que realmente já foi comprovado a redução de custo, ainda mais quando a gente está fazendo uma operação de ativos de grandes valores. Pós-geração na transmissão, que quando você tem falhas, você perde, às vezes, muito tempo procurando o local da falha. Então, nós temos projetos de sucesso que a transformação digital reduziu em muitos custos para fazer essas operações de detecções de falhas. E também na distribuição, onde a gente tem um contato mais próximo da energia nas nossas residências, que na distribuição você tem esse contato direto, e aí você consegue, de fato, ver aí o monte de potencial de eficiência que você sente no final ali com a redução da tarifa dentro da sua residência, certo? Então, nesse viés do setor de energia, a gente tem
em toda a sua cadeia das grandes utilities, que a gente chama, né, o GTD, oportunidades diversas para a transformação digital. Eu vi aqui o currículo que eu já comentei, que é bastante extenso, né? Você passou pelo setor elétrico, eu vi que você passou por saneamento, passou por energia solar, e hoje você está nessa função de diretor, né, presidente, enfim, da vertical energia da CAT, a Caixa Associação Catarinense de Tecnologia. Quando você assume esse cargo, né, de líder de uma vertical de energia, eu queria entender, assim, o que conta como energia? É energia no sentido de líder de torcida, que tem que trazer energia para o pessoal, é energia daquela barra cereal pré-treino para dar força para os exercícios? O que entra dentro desse conceito de energia da atuação da vertical e que também é o que a gente está batendo papo hoje? Excelente, Luiz. Por muito tempo a gente sempre identificou o contato com a energia só dentro da nossa, vamos assim, do nosso mercado cativo, que é o contato com as distribuidoras, né? A gente até hoje entende que a gente paga energia que a gente consome para a distribuidora, porque a fatura vem em nome dela, né? Mas tem toda uma cadeia, como eu falei, que dentro da transformação digital o potencial também, que é desde a geração das grandes usinas hidrelétricas, eólicas, solares, mais recentemente, né? A transmissão dessa energia em alta tensão, então são empresas que operam só a parte da transmissão, e tem as distribuidoras, que é a nossa relação mais direta com a energia. Esse bloco das grandes utilities, a gente chama elas de GTD, que é geração, transmissão e distribuição. De uns tempos para cá, o consumidor se tornou um protagonista da energia. Então, ele deixou de ser só um consumidor para também ser um prosumidor. Como que esse prosumidor faz hoje? Os sistemas solares que ele instala nas suas casas, no seu pequeno comércio ou na sua indústria. Então, hoje, o consumidor, ele também está tendo voz na geração dessa energia que ele consome, né? Quando está ligado a um grid, essa geração vai para a rede como um todo, não é o que a gente chama off-grid, que é geração e consumo direto, né? Você está gerando um crédito para a distribuidora usar essa energia para outros players, e aí você recebe, na hora da fatura, essa compensação. E o outro ponto importante que está sendo discutido muito ultimamente é a eletromobilidade, né? Com os carros, motos, através de energia elétrica, onde já se comprovou uma eficiência energética muito superior à combustão, porque na combustão você perde muito combustível gerando calor e não energia de fato, movimento. Com os veículos elétricos, você tem essa excelente performance de uso e também o custo, onde já se faz análise de payback de veículos hoje, na mesma característica, você tem um payback já comprovado pela durabilidade, pela baixa taxa de manutenção que o veículo tem, e também pela simplesmente eliminação do uso do combustível fóssil hoje, que até recentemente no Brasil nós estamos com preços aí astronômicos, o que inclusive gerava até uma inflação pesada em toda a cadeia produtiva. Então, dentro da vertical de energia, como é que a gente enxerga hoje o que é energia, né? Então, é a energia desde a sua geração e até os seus meios de consumo, como na eletromobilidade e na geração, desde a geração de grandes utilities, transmissão e a distribuidora, e você também hoje, consumidor, participando desse deal aí de energia consumida. Essa questão do consumidor, né, ele participando de forma mais ativa do próprio processo energético, isso me faz pensar muito na questão da análise de dados, né, que é o foco aqui da DDO, porque qualquer pessoa hoje, ela consome dados e ela produz muitos dados. E a importância da gente ter essa discussão pública sobre análise de dados, a LGPD, né, os dados pessoais, não é para desestimular as pessoas a tratarem dos seus dados, né? Não é para ter medo quando uma empresa, por um acaso, pede alguma informação pessoal. Né? Só a gente pensar que há 10, 15 anos atrás tinha aquela coisa jurássica, que era a lista telefônica, que era um livro que todo mundo podia comprar, que tinha o telefone e endereço de todas as pessoas. E era normal, né? E ninguém se espantava assim, meu Deus, e se as pessoas souberem o meu telefone, se as pessoas souberem o meu endereço? Era algo comum, né? Hoje, às vezes, pelo medo da questão dos dados, as pessoas têm um receio em fornecer algumas informações, que em alguns casos é bem justificado, mas a gente não pode espalhar esse medo. A gente tem que justamente empoderar as pessoas para terem noção do que está sendo feito com os dados, quando é que tem retorno, o que vale a pena ceder, esse tipo de coisa, né? Porque, falando em energia,
os dados são novo petróleo, os dados, a meu ver, são melhores do que petróleo, porque o petróleo, a partir do momento que você transforma ele em alguma coisa, seja gasolina, asfalto, plástico, o que for, você não consegue fazer ele voltar, e às vezes o seu mesmo dado dentro de uma organização pode servir para diferentes aplicações que geram muitos resultados, e também porque a partir do momento que você descobre que tem petróleo no terreno da sua casa, esse petróleo não é seu, e isso pode complicar muito a sua vida, ao contrário da questão dos dados, que são seus todos, e justamente por isso a gente tem uma LGPD, para garantir que esses dados continuem sendo seus, mesmo você cedendo para uso por instituições. Então eu queria entender, assim, dentro dessa questão do prosumidor, né, que ele não apenas consome, o que impede hoje, quais são os desafios para que a gente empodere os consumidores e eles se tornem mais prosumidores, por exemplo, talvez pela questão da energia solar? Quais são os entraves que a gente tem hoje? Bom, Luiz, entrando nesse cenário da importância de dados no consumo, né, lá no final da última milha que a gente chama, hoje o consumidor precisa ter os dados principalmente do que ele está gerando e o que ele está consumindo. Tá? Isso é uma informação que ele hoje precisa ter até para saber se o sistema que ele tem está cumprindo com a eficiência prometida ou se ele não está consumindo a mais do que ele achou que teria de eficiência do sistema. Então, hoje o dado para ele precisa receber esses dados tratados até para uma autogestão de um sistema de energia que ele tem. Outro ponto muito importante para os dados, como você falou, acho que da lista telefônica foi um excelente exemplo. O problema hoje não é os dados compartilhados, mas você ter a total ciência de como que esses dados estão sendo compartilhados. Certo? O problema hoje é o uso indevido, não autorizado, é isso que gerou essa grande movimentação, porque com a transformação digital da internet como um todo na comunicação, os dados, a lista telefônica que ficava num bairro, hoje ele fica no mundo. Então você é incomodado, vamos dizer, por pessoas que você não deu permissão em diversos locais. Então, se você fizer essa regra bem combinada dos dados, a pessoa não vai se incomodar. Pelo contrário, ela vai fazer autorização de bom gosto. Do ponto de vista de energia, os dados hoje bem utilizados, eles são estratégicos, principalmente para outra forma de negociação de energia que está já crescendo bastante também, que é as comercializadoras de energia do Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? O Mercado Livre hoje é o seguinte: eu recebo energia aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, da distribuidora Celesc. A Celesc, ela comprou essa energia de uma geradora, fez uma geradora que transmitiu, chegou até ela, está distribuindo. Uma cor, no caso da Celeste também tem geração, mas hoje você tem essa cadeia, né, pré-definida pela distribuidora que está te atendendo. O Mercado Livre, eu escolho de quem eu quero comprar. Então eu posso comprar da comercializadora A, B ou C, que vai chegar na mesma linha. Aí tem os custos compartilhados. Para as comercializadoras de energia, o que a gente faz com o Mercado Livre? Aí o Mercado Livre traz o Mercado Livre também de preço. Então você vai poder no mês escolher de quem você quer comprar. A gente vai poder escolher a comercializadora de energia igual a gente escolhe hoje Jeep operador de celular. A gente está nesse cenário e com o passar do tempo, o consumo mínimo viável para você e para a comercializadora está reduzindo, até chegar igual um cenário igual a Europa, onde tem países que 100% da energia é do Mercado Livre. Não existe mais esse mercado cativo, conforme nós temos ainda na maioria no Brasil. Quando chegar a esse ponto, a comercializadora, para conseguir gerar uma energia, a gente vai estar falando de bolsas de valores futuros. Eu preciso entender quanto que os meus consumidores consomem de energia, qual é o meu crescimento planejado, para mim já comprar energia hoje para fornecimento futuro, para mim ter competitividade. Então eu olho a oscilação de preço hoje de energia, a hora que eu entendo que ela está de acordo com a minha política de preço, eu vou lá e compro energia para o futuro, das geradoras. E as geradoras vão fornecer para as comercializadoras diretamente. Então, nesse mercado, o principal ponto estratégico de sustentabilidade, por exemplo, a empresa não vinha a quebrar, porque se ela fizer uma política de preço equivocada e não conseguir depois comprar, deixar para a última hora, não ter essa gestão de dados, tanto que as comercializadoras, praticamente todas, quando instalam, elas colocam um sistema de telemetria próprio para saber quanto exatamente cada medidor está consumindo. Com isso, ela tem no seu dashboard, no seu banco de dados, o total de energia que ela tem de cada um dos consumidores. Com isso, ela faz uma projeção futura de quanto de energia que ela precisa para os próximos anos, para ir comprando essa energia quando tem alguma oportunidade de excesso de energia gerada, excesso de demanda versus oferta. Então, o dado, nesse aspecto, ele é crucial, fundamental
por uma boa a sustentabilidade econômica da empresa. Isso é uma aplicação, eu acho que ela o que eu acho um barato, às vezes, né, quando a gente fala de transformação digital, é que para algumas pessoas isso é muito complexo. E realmente o dia a dia, a atividade ali envolve linhas de código que, sabe, às vezes são confusas até para quem trabalha, para quem não trabalha e tal, mas quando a gente se afasta, porque o dia a dia é uma coisa, a transformação digital não está ali só no código, no bruto da tecnologia, mas está justamente em como isso se aplica na nossa vida, né? Porque transformação digital não é criar mais uma tecnologia, mais alguma coisa, mas é de fato mudar o mundo, né? E mudar o mundo para melhor, né? Simplificar as coisas. Eu dou esse exemplo que a gente pode ser tão nostálgico, eu sou muito, a gente pode ser tão nostálgico do tempo da locadora, dizer que como era bom, que se ela alocar um DVD, que daí tinha um cara que vinha e te atendia. Eu adorava isso, acho que todo mundo que viveu aquele período sente um pouco de nostalgia. Mas fato é que era um negócio que era uma mão de obra. Que aí você tinha que ir, aí não tinha o filme que você queria, aí você tinha que ver outro dia, aí você locava, no tempo da fita tinha que rebobinar, você tinha um prazo para ver o filme, então se você não visse dentro de 24 horas, tinha que pagar uma multa. Então, por mais nostálgico que possa ser, era uma mão de obra. A gente vê uma Netflix, alguma coisa assim, olha, Netflix é uma tecnologia muito robusta, tem gente trabalhando o tempo todo para garantir com que aquele milissegundo seja meio milissegundo de espera, para ser mais rápido e tal. Tem uma coisa, mas o que é a transformação digital disso? É que ele entregou na sua casa um catálogo de filmes muito superior ao de muitas locadoras, que você pode ver a hora que quiser, pode pausar, tá ali fácil. Então, essa é a transformação digital. E essa questão que você muito bem explicou, da predição relacionada ao setor energético, é uma coisa que você fala para qualquer pessoa, e por mais complexo no dia a dia que isso possa ser, na hora que você explica, qualquer pessoa fala. É isso, né? É isso aí que, pô, faz todo sentido, a gente tem que investir, por que a gente não faz mais? E nessa esteira desse pensamento do porquê que a gente não faz mais, como é que está o Brasil a nível mundial, assim, como é que está o nosso cenário dessa adoção da transformação digital dentro do setor energético? Excelente, Luiz. Um ponto muito importante que você trouxe com essa comparação. No Brasil, já faz alguns anos, algumas décadas, podemos dizer assim, que existe uma lei que fomenta o investimento em pesquisa e desenvolvimento para o setor elétrico, que é, inclusive, regulado pela ANEEL. Legal. E faz com que as empresas do setor, elas têm que investir um percentual sobre o lucro líquido apurado em inovação. Então, recursos para institutos de ciência e tecnologia, para universidades e também para empresas do setor privado de tecnologia que realizam desenvolvimento tecnológico para esse setor. Isso trouxe um fomento muito grande para acelerar esse processo de transformação digital dentro do Brasil. Eu tive a felicidade de participar de uma das experiências profissionais que nós desenvolvemos aqui em Florianópolis, inclusive. A empresa ela foi posteriormente vendida para uma grande empresa americana, só que a unidade continua em Florianópolis, desenvolvimento e fabricação desse produto, que é um produto que auxilia na transformação digital das subestações de energia. Existe um protocolo internacional do termo subestação digital, que já é uma transformação digital dentro das subestações de energia do setor. E esse produto hoje, ele foi desenvolvido e fabricado no Brasil, e dentro dessa multinacional, que eu acho que é a terceira, quarta maior do mundo, é o principal produto utilizado no mundo inteiro, de uma marca global. Então, ou seja, o Brasil está sendo, assim, não está sendo coadjuvante, né? Está sendo um player importante para apoiar, inclusive, a transformação digital fora daqui. Muito depende das políticas internas, que se possibilita. Só não é mais rápido algumas questões no core business das empresas elétricas, porque é um setor que você precisa validar com muita cautela. Porque se você erra, não é refatorar um código, você matou algumas pessoas. Um acidente de trabalho dentro de uma subestação é descarga elétrica de alta tensão, você incinera as pessoas que estão lá dentro. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito bem validado, porque você vai mudar uma característica que hoje é robusta e segura, né? Segura, assim, até na melhor maneira possível, porque ainda existe muita coisa a se melhorar nessa parte de segurança. Dentro da construção, por exemplo, a gente participou de um projeto também, onde a gente transformou toda a jornada de gestão de pessoas dentro de parques eólicos, de terceiros, mais de 2.000 pessoas, mais de 200 empresas, todas terceirizadas, tudo no papel, tudo manual. A gente conseguiu digitalizar esse processo inteiro, toda essa operação, reduzimos
em 90% o tempo de aceitação de entrada, né, de liberação de um colaborador para operar, normas de segurança do trabalho atrasada nenhuma mais, sempre com aviso para tomar decisão antecipada. Então, o que hoje, para mim, é o principal fomento da transformação digital em qualquer setor, é quando você faz análise do dinheiro, análise financeira de investimento. A gente tem tecnologias aqui também, dentro da nossa vertical de energia, que a pessoa consegue fazer análise preditiva de grandes máquinas rotativas. Antes de um ativo de grande valor, a gente está falando de milhões de reais, chegar num dano irrecuperável, você tem sistema que te alarma antes dele chegar num ponto que não tem uma recuperação. Então, a POC de uma empresa aqui salvou 2 milhões de reais de um aerogerador. Então, a gente tem hoje essas comprovações por provas de conceitos feitas dentro das empresas da vertical de energia, onde, no meu ponto de vista, a maioria hoje, a tecnologia que a gente coloca, a gente está ajudando a transformação digital do setor. A gente tem inúmeras experiências positivas de que trouxe esse retorno financeiro através da eficiência operacional, da não gasto de dinheiro com retrabalhos, segurança do trabalho, eficiência na gestão de pessoas. Como eu falei, o setor ele tem uma oportunidade desde a construção, gestão de pessoas, gestão de terceiros, a geração, a transmissão, a distribuição como core business, entre outros pontos. Então, é um mundo de oportunidades de várias verticais dentro do setor. E a transformação digital está apoiando elas de ponta a ponta. Até porque hoje, no mundo que a gente vive, né, as inovações, elas inevitavelmente vão ser, em maioria, digitais. Não quer dizer reinventar uma roda, nem complicar o que está fácil, né? Porque tinha um professor sempre dizer isso. O gênio não é o cara que complica o que está fácil, mas simplifica o que é difícil. Né? E eu acho que hoje, muito do que a gente vive de transformação passa pelo digital. Claro, a base disso, também sempre digo, são os dados, né? Porque hoje você desenvolver a tecnologia que for e não pensar nos dados que você vai gerar ao consumir, quais oportunidades você pode ter, você até pode se encaminhar, com certeza. Mas quanto antes você pensa nisso, maiores as chances de você colher resultados e ter uma visão maior. Que a transformação digital, Luiz, ela vai gerar dados para tomar decisão. Hoje, o grande recurso que nem na internet das coisas, se discute muitos pontos, pode fazer N situações, mas o resultado disso vai ser um dado. Se esse dado não for para tomar decisão, não for gerar informação de fato, não vale nada. Então, ele hoje, assim, o que você faz com esse dado gerado, é o data drive mesmo, né, é orientado para tomar decisão. Então, quando a gente pega e diz assim, como que aquilo funcionou? Baseado em dados. Não, né? Perfeito. A gente tem toda essa... uma coisa, ela corrobora para fomentar e sustentar a outra. Uhum. Não, sim, aqui dentro da DDO, da Data Driven Organization, esse é o nosso foco, né? Porque hoje a gente tem muitas empresas que elas geram dados e por vezes confundem o gerar os dados com ser data-driven. Não, a gente está gerando, tem alguém lá que a gente contratou para fazer essa análise, mas o quanto que isso está distante da atividade de fato da empresa. Não só da tomada de decisão, porque às vezes essa expressão, né, tomada de decisão, parece que é só para um sim ou não, e parece que é só com o C-Level, né? Lógico que o C-Level tem que estar envolvido, lógico que tem muito sim ou não que envolve dados, mas isso às vezes é o analista, é um cargo... Não, às vezes é a própria inteligência artificial orientada a dados. Isso, a indústria 4.0, saúde 4.0, ou seja, o mundo 4.0 hoje é a tomada de decisão de maneira autônoma por inteligência artificial, machine learning, que vai trazendo essa compilação de todas as tecnologias sem a necessidade de um ser humano chegar lá, não, sim, de maneira óbvia, né? Se é óbvio, exato, pode ser automatizado, né? Perfeito, e também é justamente isso, os dados eles não vêm para combater o processo hoje, mas vem para trazer certeza, onde é muito achismo. Olha, eu acho que a minha impressão e aí que os dados vêm. Né? Eu sempre falo que às vezes tem esse medo de que, o cara ele tem 30 anos de experiência no setor, pode ser o energético, pode ser o agrícola, pode ser o indústria, ele tem 30 anos de experiência, aí vem, de repente, uma aplicação de Power BI vai derrubar o cara. Não é isso que a gente vê na prática. A gente nunca viu isso acontecer. Porque a experiência de um profissional ela é muito válida, muito válida. Uhum. Mas os dados vêm para aquilo que ele, né, nesses 30 anos de profissional, enfim, que nesses 30 anos de jornada, por um acaso, sempre quis saber
sempre ficou em dúvida, achava que não tinha como, e quando vai ver, os dados podem ajudar nisso, né? Então esse é o barato da transformação digital, como a gente ajuda, né? Porque se for para atrapalhar, nem traz para a mesa. E, Luiz, a transformação digital que a gente vê no histórico, assim, que dá realmente sucesso, baseada nessa coleta, nessa gestão de dados, geralmente não ainda nós estamos melhorando os processos básicos da nossa vida. Os exemplos que você citou, por exemplo, dos vídeos por streaming, né, que tem as plataformas, né, Disney Plus, HBO, todas estão migrando para isso, né, até as grandes empresas Sim. de transmissão no Brasil aberta estão indo para essa plataforma de streaming, porque não se criou nova necessidade de assistir filme. Ainda a necessidade continuou, mas criou-se um facilitador para levar o acesso de maneira mais rápida. A mobilidade dos aplicativos de veículos foi porque os serviços nunca deu conta da demanda, né? Os táxis, a gente sempre teve a necessidade de ir e vir de uma maneira segura e que fosse financeiramente viável. Então, a questão da eficiência operacional das empresas, elas sempre existiram, né? Como é que algumas coisas conseguem ser transformadas quando já uma infraestrutura intermediária começa a suportar? A televisão digital, ela existe, a tecnologia existe há muito tempo, mas não tinha ainda a transmissão que suportasse, né, as tecnologias de imagem que suportassem a imagem digital, que hoje virou commodity, né? Eu lembro da época dos transformadores de TV digital analógica ainda, né? Sim. Cara, isso não faz muito tempo. Não. Mas é uma tecnologia que existe há muito tempo, só não tinha ainda a capacidade da produção atender essa demanda. Então, muitas das coisas que a gente vê da evolução das telecomunicações, a gente está indo agora para a 5ª geração, né, da radiofrequência celular, o famoso 5G, que vai ainda possibilitar inúmeras outras oportunidades que a gente ainda não tem nem ideia do que pode vir. Perfeito, porque a gente tem essa impressão, né, de que a inovação, pegando esse case da Netflix, que é o que a gente está debatendo, né? A Netflix era uma empresa, não vou dizer tradicional, porque ela sempre teve um viés um tanto quanto inovador, mas ela não nasceu no streaming, ela nasceu mandando DVD por correspondência, que lógico que tinha a sua disrupção, obviamente, né? A gente tem que lembrar que longe dos grandes centros existia uma dificuldade das pessoas de acessarem os filmes mais modernos ou filmes muito específicos. E tem gente que pagaria, na época, né? E pagava, eu quero muito ver esse filme, tenho que ter acesso de alguma forma, pago uma taxa para receber por correio e devolvo numa boa. Né? Então, tinha um período em que a Netflix ela se mostrava muito útil. Essa sacada do streaming veio muito depois. É quase como se fosse uma pivotagem, né, de uma empresa tradicional. Mas no dia a dia, as corporações, né, elas não precisam pivotar. Né? Uma empresa, por exemplo, vamos pensar, né, uma hidrelétrica, ela não precisa agora começar, ela não precisa pivotar, não precisa puxar de um lado ou de outro. Mas quando você garante uma eficiência operacional maior, vamos dizer, você tem uma máquina, você melhora 10% do desempenho dela, ou fica mais rápido, ou fica mais econômico, ou gera mais, enfim, como for, quando você coloca essas melhorias incrementais pelo decorrer de toda a cadeia, você vai ter uma cadeia energética que performa muito melhor. E isso dentro de algo extremamente importante para a sociedade, que é a energia, né, e isso aí é um ganho gigantesco. Mas as grandes empresas, Luiz, baseadas, vamos dizer assim, em dados, né, agora tem uma nova orientação para grandes corporações, que é o enquadramento do ESG, né, que é Environment, Safety e Governance. Né? No passado tinha um pouco disso dentro do HSE, que a gente chamava, né, que era Health, Safety, Environment, só que agora com viés muito mais essa parte da sustentabilidade, principalmente da marca responsável, certo? Sim. Por que as empresas estão investindo nisso? Porque elas encontraram um perfil de consumidores que estão avaliando essa escolha perante na hora de tomar a decisão da compra. Então, se eu tenho uma empresa que ela está na mesma gôndola, eu sei que uma marca ela respeita, ela investe, ela tem essa imagem, esse selo ESG positivo, eu como consumidor consciente, e que cada vez mais a gente está sendo, se o valor realmente é equivalente ou a diferença não é significativa, eu opto pela essa marca de melhor prestígio.
Claro. E aí, com isso, as grandes empresas, você falou sobre não pivotar, na verdade, as grandes empresas do mundo energético, elas estão começando a abandonar as suas gerações de origem fósseis. A gente vê grandes empresas que estão migrando, multinacionais que têm atuação no Brasil, que estão, tipo, encerrando as atividades com termoelétricas, que geralmente algumas são a parte de carvão, né? Estão encerrando essas fontes e mantendo todo o investimento em grandes usinas solares. A gente falou em residência, mas tem as grandes parques centralizados, né, solares também, e as usinas eólicas, que no nosso Nordeste está com o vento em polpa, como usando uma brincadeira do vento, né? Excelente trocadilho. Um vento bem abundante, totalmente diferente do mercado europeu, que é aquele vento calmo, estável, ali é rajadas de vento, que você, se deixar o aerogerador, ele arrebenta, então você precisa também de tecnologia para monitorar isso de uma maneira melhor, a eficiência do potencial energético desses parques, tudo isso baseado em dados. Então, o mercado hoje do setor elétrico realmente ele está migrando para essa geração mais sustentável do ponto de vista ambiental também. E o próprio ESG hoje, né, não pode se limitar, ESG não pode se limitar a ser apenas uma política para inglês ver, né? Tem que ser algo que de fato gera resultado. De novo, a melhor forma de você medir isso está justamente na própria análise de dados. Isso, a gente falando aqui de todas essas inovações, eu penso muito, William, sobre a questão, você falou de IoT mais cedo também, né? Eu penso muito nessa questão das smart cities e como é que a gente consegue conectar uma mesma cidade para ela ser totalmente autossustentável. Para a água daqui, às vezes, gerar energia ou ser reutilizada lá, né, a água que a gente sai da torneira pode ser usada para regar planta, alguma coisa nesse sentido, não sei, e colocar o mesmo princípio dentro de energia. Tem algum case relacionado a isso de Smart City que você possa compartilhar, ou que tenha conhecimento? A gente já discutiu muito sobre esse tema, principalmente quando as utilities que fornecem esses serviços para uma mesma cidade se conversam. Porque nós temos a distribuição de energia, de água e de gás, que o mesmo cliente é a cidade, são os consumidores que ali moram, certo? As empresas ou as pessoas físicas que atuam. Eu participei uma vez de um encontro, acho que foi numa empresa de energia lá em São Paulo, onde o pessoal comentou o exemplo de que as empresas de energia, de água e de gás se uniram para justamente levar melhor eficiência operacional, melhor gestão dos recursos para os consumidores. E aí o pessoal comentou que os diretores, os presidentes concordaram, menos o jurídico. E aí o projeto não foi para frente. Nós temos uma questão, acho que na gestão pública, muito, muito forte, que é justamente esses recursos não otimizados. Eu conheci uma vez um projeto de um professor aqui da Universidade Federal, inclusive, onde ele fez essa análise de dados para resolver problemas de maneira, parece ser simples. Geralmente os problemas, quando você vê, é simples, mas é a tomada de decisão, é a gestão, é toda a operação por trás dessa simplicidade é que resolve o problema. E por que ele é simples de ser resolvido, mas não é simples de ser implantado? Porque envolve somente a gestão pública de cidades, você tem que falar com uma empresa, você tem que falar com uma estatal de saneamento, você tem que falar com a estatal de energia, não por ser estatal privada, mas você tem que falar com as grandes empresas que estão dentro daquele momento, daquela cidade atuando, e tem que corroborar as vontades das lideranças. E por isso que isso, para dar certo hoje, um grande exemplo de uma Smart City de verdade, né? Existem muitos projetos pontuais, que são legais. A gente tem em Curitiba, acho que uma das cidades que é uma referência, principalmente em investimentos públicos na parte de eletromobilidade também. A gente tem em São José dos Campos, acho que é um outro exemplo. Tem algumas cidades, Brasília também já tem alguns investimentos pontuais, mas você vê que Smart City é um conceito de guarda-chuva, que vai desde da gestão da área civil, né, de acidentes previamente monitorados, a gestão de emissão de gás dentro da frota de transporte coletivo. Então, existe várias frentes e um potencial enorme para isso acontecer. Porém,
depende de uma gestão pública, onde um governo chega para as empresas que atuam e coloca isso como um marco, inclusive até de gestão de concessão de contrato ou tudo mais, para justamente levar essa eficiência. Que, no final das contas, essas empresas todas, elas são beneficiadas se você tiver um sistema operacional eficiente. Acho que se elas forem cobradas para se manterem na concessão dessa maneira, vai ser mais acelerado, porque é contratual. Mas, do ponto de vista financeiro, elas se pagam, porque a distribuidora, ela é multada de energia, ela é multada por tempo de inatividade. E, às vezes, a inatividade dela é um problema de pico de demanda, de verão, que nem nós temos em Florianópolis, que todo mundo liga o chuveiro quando sai da praia, e as caixas d'água estão vazias, e desarma todos os disjuntores lá, porque dá uma sobrecarga, é harmônico. Se você fazer um balanceamento energético baseado nas caixas d'água dos condomínios, você consegue reduzir isso. Mas a gente precisa ter dados dos condomínios, uma gestão conjunta com a empresa que distribui água, com a empresa que está fornecendo energia. Então, existem iniciativas públicas de investimentos, programas de eficiência energética dentro também regulado pela ANEEL, que pode ser feito dessa maneira. Mas hoje não temos um caso que tu vê várias frentes paralelas dentro de uma cidade inteligente. Até porque ainda o termo é novo, né? Talvez ainda não tenha dado tempo de a gente pegar, de ter uma cidade fazendo todas as ações, e o pessoal faz um por vez, vai validando o conceito. A questão hoje, de um potencial enorme, inclusive que traz eficiência de recursos para o Estado e para a cidade, é a independência energética, como eu comentei anteriormente. Imagina você com todas as suas estruturas, os seus prédios do governo gerando a própria energia, gerando excedente do que você consome, e você conseguindo, inclusive, carregar as ambulâncias, o caminhão de bombeiros, as viaturas das polícias, os ônibus escolares. Tudo isso com a energia que você gera, e você está transformando isso em locomoção zero carbono, de uma maneira sustentável, que você já resolve o problema de poluição, que você resolve o problema de doenças respiratórias, que você resolve o problema de saúde. Então, com uma ação de eficiência energética hoje com eletromobilidade, geração solar e eletromobilidade, você já faz uma melhora do caixa, que daí você não tem mais o custo alto, né, dos combustíveis fósseis para te manter todo o sistema no ar. Você consegue reduzir o consumo da energia também da distribuidora, faz com que o pico de demanda da cidade reduza. Então você vê que já tem análise de PV. Inclusive existem financiamentos internacionais que dão suporte a isso, para você, inclusive, o financiamento da infraestrutura você pagar já com que você reduz, é como se fosse o tal do payback negativo, você já paga o investimento só com a economia que você já deixou de gastar com o que você parou de usar, sabe? Então, a gente está ainda no início, e a minha esperança é que isso se torne cada vez mais evidente, mais forte pelo Brasil. Eu acho que dentro dessa fala a gente contemplou muita coisa importante. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma Smart City, né, uma cidade ou uma instituição pública como organização, as organizações públicas também são organizações, né, porque o Conselho de Organização é justamente um grupo que se organiza em prol de algo, né, então isso envolve tanto o setor público quanto privado. A gente entende alguns receios de corporates em fazer investimentos, né, isso é muito claro. Às vezes as startups ou profissionais mais jovens, eles têm esse desejo de fazer as coisas rápido, de não entender nossa, mas por que eles não investem nisso? Por que eles não fazem isso? Por quê? E realmente, quando a gente vai ver a simplicidade com que algumas coisas podem se desenrolar, realmente é muito inquietante, e principalmente quando a gente pensa dentro desse setor público, que é uma melhora incremental, melhora a vida de muita gente, pode, enfim, impactar a vida das pessoas de uma forma muito positiva, mas é aquela coisa também, um erro pode gerar repercussões muito grandes. Sim, uma startup, tem que ser testado, validado, usar exemplos. A gente tem exemplos de países que já têm essa independência energética mais acelerada, e eu não digo que uma coisa substitua a outra, mas você cria um equilíbrio melhor de algo, sabe? Então, muito se fala, mas o sistema solar, quanto tempo dura? Então, você tem que avaliar todos os efeitos de uma cadeia para não tomar uma decisão, às vezes, com base curta de dados, né? Você vai tomar mais impulsiva do que dentro mais impulsiva, né? Eu brinco assim, são as tomar decisão baseada em copo de cerveja em bar, né? Que todo cara que está no bar tem uma solução simples para problema complexo da sociedade, né?
Claro. Mas realmente você tomar a decisão baseada em dados, olhar os dados de exemplos, correlações, comparações, para mostrar, bom, gente, aqui já fez certo, aqui funcionou, isso aqui não funcionou, então isso aqui a gente não precisa repetir, isso aqui é característica nossa, mas é realmente você tomar a decisão com base em informações ou orientado a dados. Né? Perfeito, acho que eu não poderia colocar de uma forma melhor. William, eu só queria fazer uma última pergunta, né? Antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, ao menos por enquanto. Que essa pergunta a gente falou de muita coisa e foram muitos temas muito bons, né? E eu acho que quem esteve aqui hoje conversando com a gente na outra ponta aqui do Papo Data Driven, que está assistindo aqui a gente, que fez parte dessa conversa também, eu acho que conseguiu, saiu daqui com muito, eu espero pelo menos com muita curiosidade, né, de ver o que está saindo de novidade em relação ao setor energético e que pode ser tratado em relação aos dados, quais são os ganhos que a gente tem, até porque, querendo ou não, né, esse ano que a gente está é um ano eleitoral, e quanto mais o próprio o prosumidor, né, quanto mais o eleitor ele souber do que é possível ser feito em termos de tecnologia, esse setor energético que é importante para a sociedade, maiores as chances de ele cobrar o seu deputado, o seu representante político, né? Mas de tudo isso que a gente falou, se tivesse que talvez elencar quais são as principais tendências, né, no que tange as aplicações ou as possibilidades, né, de transformação digital e esse setor da energia? Eu acredito que a principal tendência realmente para tomar a decisão, que está sendo investido pesado, grandes empresas, inclusive que ficavam só na geração estão indo, é essa base de dados, de fato, do consumo futuro das famílias. Justamente para que você consiga ter uma tomada de decisão, é como se fosse adivinhar o dólar daqui 2 anos, certo? Então, ter dados, de fato, dessa projeção de consumo, dessa variação do mercado, o mercado livre crescendo, de fato, para ter essa liberdade econômica e a tomar decisão pelo consumidor, essa parte da comercialização da energia mesmo, né? Então, eu diria que essa é a tendência principal que está vindo, junto com a independência energética, certo? Então, a parte da independência energética, que envolve a sua geração e a sua mobilidade elétrica, a gente vê os números de carros elétricos crescendo ano após ano, e hoje ainda carros de alto valor, mas a gente já está vendo essa curva a combustão e o elétrico se achatando, então o potencial de inovação dentro desse meio da mobilidade elétrica, a telemetria dos eletropostos, a transformação dos postos em pontos apenas de parada, de recarga de veículos elétricos, ou só vai virar um ponto de conveniência mesmo, e a parte da comercialização de energia, o mercado livre em si, né, eu diria que são as principais tendências que a gente está vendo aí para os próximos anos como algo que vai nos ser mais tátil a nós. Eu digo, diferente da grande geração, dos grandes empreendimentos que vão continuar crescendo e precisam para essa curva ficar equilibrada, no nosso dia a dia, essas duas tendências, assim, a gente vai conseguir evidenciar mais ainda, até o dia que a gente vai poder abrir um aplicativo celular e dizer de quem eu quero comprar energia amanhã, né, ou se realmente vai valer a pena eu comprar o carro, alugar o carro por hora, por dia, por semana de um veículo elétrico. Eu não quero mais ter esse custo desse ativo dentro do meu orçamento. Então, na minha opinião, humilde opinião, a gente enxerga, assim como alguns temas, essa transformação energética de fato. Essa questão da predição, para mim, é muito boa, porque houve um tempo em que achava-se que para prever o futuro, para saber o preço do dólar daqui a 2 anos, só usando búzios, usando bola de cristal, esse tipo de coisa, e na verdade a gente ia descobrir que uma coisa muito mais antiga do que tudo isso, que é a tal da estatística, né, a gente falar desses conhecimentos primários matemáticos, assim, seria logo isso que nos poderia ajudar a ter uma resposta, mas hoje, claro, usando a tecnologia como aliada e usando também, claro, a análise de dados. Então, William, muito obrigado por fazer parte dessa conversa hoje e volte sempre, viu? Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade e conte comigo para as próximas conversas também. É sempre um prazer. Pode crer que eu vou contar. E quem também eu faço questão de chamar para mais papos Data Driven, na verdade todos, é você que acompanhou essa nossa conversa até aqui. Então, muito, muito, muito obrigado
por participar da nossa conversa. Para a gente é sempre uma alegria. E se você quiser se aprofundar mais sobre a cultura de dados, ver outros papos data-driven, saber mais sobre como a análise de dados, essa mentalidade de cultura de dados, mentalidade data-driven, pode te ajudar, a DDO, a Data Driven Organization, é a sua parceira. Quer ver os outros vídeos? Estão todos aqui no nosso canal de YouTube. Com certeza vai ter algum que vai te interessar. Quer saber como é que a análise de dados se relaciona com o setor da saúde? Quer saber o que a análise de dados indústria 4.0 tem a ver? A gente já falou sobre isso aqui. Vem dar uma olhadinha nesse histórico que a gente tem. E se você quer se aprofundar mais sobre cultura de dados dentro da sua organização, saber por onde você pode ir para tornar a sua organização de fato data-driven e conquistar todos, mas estou falando todos os resultados possíveis com análise de dados, vem conversar com a gente. Você pode ver mais sobre a Data Driven Organization, você pode ver mais no nosso site, datadrivenorg.com, ou também dá uma olhadinha no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, entre em contato com a gente, vai ser um prazer levar essa discussão e conseguir te ajudar nessa jornada Data Driven. Tá bom, então? E até o nosso próximo Papo Data Driven.